Outra coisa importante sobre essa equação completa é que ela é uma equação linear. Isso significa que não existe nenhuma potência da função de onda comparecendo na equação. Uma equação diferencial linear, ela tem uma propriedade importantíssima que é chamada o princípio de superposição. O que é isso? Vamos imaginar que a gente tenha duas funções de onda completas diferentes, satisfazendo ambas a equação de Schrödinger completa. Eu tenho psi1 maiúsculo de x e t e psi2 maiúsculo de x e t, que são soluções da equação de Schrödinger completa. Então, é fácil mostrar que uma combinação linear arbitrária dessas duas também vai ser solução. Para provar isso, eu pego essa psi grande de x e t e boto no lado esquerdo da equação de Schrödinger, vendo se eu consigo obter o lado direito. Tá? Lembre, estou supondo que tanto psi1 quanto psi2 são soluções. Então, vamos lá. Então, eu substituí psi grande de x e t do lado esquerdo da equação de Schrödinger. Ora, mas psi grande é essa combinação linear aqui. A derivada segunda dessa soma vai ser A vezes a derivada segunda dessa, mais B vezes a derivada segunda daquela. Mas esse termo que contém a energia potencial eu também escrevo explicitando a combinação linear. Agora eu vou juntar termos semelhantes, termos que tem o A, por exemplo. Tem esse termo aqui e tem esse termo aqui. Eu vou juntar esses dois termos e vou fatorar o A. Esses dois termos têm o A. Agora eu vou fazer o mesmo com os termos que tem B. Acontece que, por hipótese, tanto psi1 quanto psi2 eram soluções da equação completa. Isto quer dizer que aquele primeiro colchete que apareceu multiplicando o A é o lado esquerdo da equação de Schrödinger completa satisfeita por psi1. Logo, aquilo é igual ao lado direito da equação de Schrödinger com psi1. O mesmo raciocínio vale para psi2, que também é a solução da equação completa. Agora eu posso fatorar IH cortado. E o que resta é A d psi1 dt mais B d psi2 dt. Acontece que como A e B são constantes, A d psi1 dt é d dt de A psi1. B d psi2 dt é d dt de B psi2. d dt de A psi1 mais d dt de B psi2 é d dt de A psi1 mais B psi2, que é exatamente psi. Pronto. Acabo de provar que psi, que é a combinação linear dessas duas soluções da equação de Schrödinger, também é a solução da equação de Schrödinger, quaisquer que sejam as constantes A e B. Então, se eu conseguir obter soluções separáveis, eu posso construir um monte de soluções não separáveis. Essa solução aqui não é separável. Em geral, eu não posso escrevê-la como um produto de uma função só de x por uma função só de t. Vamos dar um exemplo disso. Vamos relembrar a caixa rígida unidimensional, o problema mais simples de mecânica quântica. Então você tem lá os níveis de energia. Aqui estão as energias, tá vendo? As funções de onda são seno de k índice nx, com uma normalização na frente. Você lembra qual é a constante de normalização? Raiz de 2 sobre a. E é a mesma constante para qualquer n. Então as funções de onda vão ser... Aqui está a solução do poço infinito unidimensional, da caixa rígida unidimensional completa. Muito bem, então, lembre, essas soluções são as soluções de estados estacionários. E estados estacionários são estados cuja função de onda completa é escrita como um produto de uma função só de x, que são aquelas que eu escrevi, por uma função só de t, que é e elevado a menos i ômega t. Cada uma dessas funções, a psi1, a psi2, a psi3, corresponde a uma parte temporal diferente. Por quê? Porque a parte temporal é e elevado a menos i ômega t, e esse ômega é energia sobre h cortado, então depende do n. Eu tenho um monte de energias possíveis e uma função de onda diferente para cada estado estacionário relacionado com uma dada energia. Ora, mas se eu pegar duas quaisquer dessas soluções estacionárias, eu acabo de aprender
que uma combinação linear das duas também é a solução da equação de Schrödinger completa. Então eu posso compor a seguinte função de onda, onde eu escrevi aqui Ψ1, Ψ2 por preguiça. Podia ter escrito aqui raiz de 2 sobre A, seno de πx sobre A, né? Aqui, raiz de 2 sobre A, seno 2πx sobre A. Aqui, E menos I ômega 1t seria 1h cortado π2 sobre 2m2. E essa outra seria 2 ao quadrado, 4h cortado π2 sobre 2m2. Não quis escrever, está aqui. Então, essa função de onda, ela é uma combinação linear de dois estados estacionários. Será que ela também é um estado estacionário? O que é mesmo ser um estado estacionário? É um estado de energia bem definida, essa é uma característica dele. O que mais? É que a densidade de probabilidade não depende do tempo. De fato, a função de onda de cada um depende do tempo. O que não depende do tempo é a densidade de probabilidade. E a pergunta seria, será que esta função de onda aqui, será que a sua densidade de probabilidade depende do tempo? Vamos ver. O que eu quero calcular é módulo de π de x e t ao quadrado, que é a densidade de probabilidade. Para isso eu tenho que pegar o módulo ao quadrado daquela função. Mas lembra, aquela função é uma função complexa, é uma função de variáveis reais, x e t, mas de valor complexo, porque tem o e elevado a menos i ômega 1t, e elevado a menos i ômega 2t. Quando eu tenho um número complexo, um jeito bacana de eu calcular o módulo dele ao quadrado é multiplicá-lo pelo seu conjugado. Se z é um número complexo, e se z barra é o seu conjugado, módulo de z ao quadrado é z barra z. Não é? Eu vou usar esse truque para calcular essa densidade de probabilidade. Lembre que π1 e π2 são funções reais, então o conjugado de π1 e π2 são eles mesmos, né? Então eu vou escrever assim. Então eu vou escrever primeiro o conjugado da função π. Isso vai ser π1 conjugado, que é ele mesmo, o conjugado daquela exponencial. Qual é o conjugado de e a menos i ômega 1t? E elevado a mais i ômega 1t. E isso multiplicado pela própria função de onda, que é isso que aqui está. Eu tenho um produto, duas parcelas por duas parcelas. O resultado vai ter 4 parcelas. Vamos lá ver uma por uma. Isto por isto. Ih, bacana, ó. Quando eu fizer isso por isso, a exponencial imaginária vai desaparecer. Estão vendo? Vai sobrar apenas π1 ao quadrado. Então esse por esse vai dar. Até agora está independente do tempo. Esse por esse, mesma coisa. Mas a facilidade acabou. Porque quando eu pegar este por este, eu não vou mais conseguir eliminar a dependência temporal. Eu vou ficar com π1, π2, é elevado a i. E quando eu pegar este por esse, eu vou ficar com... Veja que a dependência temporal não desapareceu. De fato, eu acabo de provar que combinação linear de estados estacionários não vai resultar num outro estado estacionário. Ainda posso melhorar a cara disso aqui, porque observe que esses dois termos são muito parecidos, né? π1, π2, π1, π2, aqui aparece um complexo e seu conjugado. Se eu fatorar π1, π2 aqui, vai aparecer exponencial imaginária somada com exponencial de menos a mesma coisa. O que eu estou dizendo é, vai aparecer e elevado a i θ somado com e a menos i θ. Quanto é que dá isso aqui, hein? Isso aqui é a fórmula de De Moivre, me diz que dá 2 vezes o cosseno de θ. Portanto, aqui está o resultado. O resultado é uma densidade de probabilidade que tem 2 termos, é uma soma de 3 parcelas. 2 dessas parcelas não dependem do tempo e elas funcionam como se eu tivesse o estado π1 separado ou o estado π2 separado, mas aparece uma interferência entre os dois estados, que está modulada pelo cosseno de ômega 1 menos ômega 2 vezes o tempo. Então você vai ter um comportamento oscilatório, né, cuja frequência é a diferença entre as duas frequências associadas aos dois estados estacionários. Mas o importante é que isto não é um estado estacionário.
Então, combinação linear de estados estacionários não é um estado estacionário. Se não é um estado estacionário, significa dizer que ele também não tem energia bem definida. O que já devia ser meio que óbvio, porque se ele foi composto como uma combinação linear de dois estados, cada um deles com uma energia diferente, o resultado dessa combinação linear não pode ter uma energia bem definida. E o mais interessante é que eu consigo determinar quais são os valores possíveis de energia. Então, suponha que eu tenha o sistema montado dessa maneira. De alguma maneira, eu arrumei o sistema de maneira que ele é descrito por essa função de onda, ou por aquela densidade de probabilidade. Tá? Eu faço uma medida de energia. Quais são os resultados possíveis? Os resultados possíveis são ou é 1 ou é 2. Não pode ter outro. Porque esse estado é uma combinação linear de dois estados, cada um deles com uma energia bem definida. Então o sistema, na hora que eu flagro ele está ou numa ou noutra. Então se eu meço a energia dele e o resultado dá é 1, daí para frente ele está nesse estado estacionário. Esse fenômeno que eu acabo de descrever tem um nome bonito, chama-se o colapso da função de onda. Quando eu obrigo uma função de onda que não descreve um estado de energia bem definida a dizer qual é a sua energia, ela me diz, é uma das possíveis, daquelas duas, e daí para frente ela fica com aquela energia. Vocês já ouviram falar no gato de Schrödinger? Aqui está o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é uma imagem composta por Erwin Schrödinger como uma metáfora de uma das coisas mais estranhas da mecânica quântica, que é isso que eu acabo de mostrar para você. É possível eu montar estados quânticos que são soluções da equação de Schrödinger, portanto são estados possíveis, que não têm uma certa quantidade física bem definida, no caso é a energia. É como se ele fosse uma mistura de duas energias. O gato que está preso dentro de uma caixa, dentro da qual tem uma substância radioativa, né, que pode emitir uma partícula alfa, e essa partícula alfa quebra um vidro de veneno, o gato, ao respirar o veneno, morre. Ele pode ser descrito como, se eu não abrir a caixa, eu não sei se ele está vivo ou está morto. O gato pode estar vivo ou pode estar morto. Então, enquanto eu não fizer uma medida para determinar em qual estado ele está, eu vou descrever o estado dele como uma combinação linear das duas possibilidades. Aí eu faço a medida, eu abro a caixa. Quando eu abro a caixa, eu descubro, ou ele está vivo, ou ele está morto. E a possibilidade, uma das possibilidades desaparece. É isso que a gente chama de o colapso da função de onda. A função de onda colapsa para aquela função de onda que espelha o resultado da medida feita.